Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dele. Eu estava vendo ali a esposa do irmão Jaime, né? Eu acho que foi na passagem de ano, ela esteve aqui, eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo depois. Que Deus abençoe ela, também a filha, né? A filha e a neta. Deus abençoa a todos, vocês e também a todos os irmãos que estão aqui e todos que vão ouvir através da internet também, né? E nós possamos estar junto em espírito e em verdade, né? A irmã Lenise agradece a Deus por mais um ano de vida. Ela fez aniversário, né? E Deus te abençoe, irmã Lenise. Aqui tem os pedidos de oração que sempre nós vamos continuar orando. Vamos orar pelo neto. Oração para Rael, está no CTI. Tá, nós vamos orar, né? Maria de Fátima, né? E família, tá? E o netinho do irmão José Neves, ele é autista, então nós vamos, ele está pedindo aqui para a gente orar por ele, nós vamos orar e entregar nas mãos de Deus, né? Porque na verdade tem coisas que a gente dá conta de fazer, mas tem coisas que só Deus, né? Então nós vamos orar e continuar orando pelos irmãos que sempre eu anoto sempre aqui, né? O irmão Divino está aqui, o irmão Daniel também está, o irmão Geraldo Castro está aqui, mas todos eles estão precisando de oração. Nós vamos continuar orando. E irmão Joaquim de João Molevade, nós vamos continuar orando por ele, né? E irmão Sebastião, pastor Joel e família também, que necessita das nossas orações. Então ele todo mês sempre ele liga para mim, né? É difícil passar um mês que ele não liga, né? Então sempre a gente conversa e às vezes é uma dificuldade para ele, porque ele tem que fazer, eu creio que ele está fazendo quimioterapia e é numa cidade fora lá de Araras, né? Tem que, para ir e voltar, dá 80 ou mais de 80 quilômetros, né? Ele sempre tem que ir e voltar, então fica mais difícil ainda, né? Mas ele sempre é daquele jeito, né? Doença parece que não atrapalha ele sempre é alegre, né? Sempre alegre. Eu creio que sempre todos nós devíamos ser assim, né? Que doença não atrapalhar. Irmão Semi agradece pelas orações de todos, pelos cuidados e a proteção do nosso Deus, né? Isso é bom agradecer, tá? Nós estamos aqui sempre pedindo a Deus, né? Para Ele nos ajudar. Antes da gente começar, eu anotei algumas coisas aqui. É sobre o encontro dos jovens, né? Eu até coloquei que é um bom motivo, né? Esse é um bom motivo deste encontro de jovens. É muito bom, mas a gente tem que ver que tudo que a gente faz, primeiro a gente tem que ver se está do agrado de Deus ou fazer aquilo que Deus realmente quer. Porque fazer um encontrar, ter amizade, é uma coisa. Mas esses encontros não é só para ter amizade um com o outro. É para viver uma vida de tal maneira que Deus pode estar presente. Tá? Então, não é só pensar assim, tá ótimo, muito bom, tá. Eu gostei muito, mas não é só isso. Que a gente tem que entender o seguinte, como sempre a gente está mostrando aqui, irmãos, qualquer coisa que a gente faz
que não estiver com ele. Falou: olha, se isso é de Deus, vai para frente, se não é, vai acabar. Então tudo que Deus está na frente vai continuar. Se não tiver, vai ter problema. Como a gente sabe, como esse que eles tiveram aí, que realmente não deu certo, porque não estava certo. De 2004, essa nova revelação que eles acharam que ia dar certo, mas não era uma coisa que Deus estava naquilo, por isso não deu certo. E aí vai cumprir o que o próprio Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem jeito. Então nós temos escritura de um lado e de outro. Quem comigo não ajunta, espalha. Então primeiro é Deus e depois vamos trabalhar de acordo com Ele, de acordo com aquilo que realmente Deus está fazendo hoje. Deus tem uma mensagem que ela deve ser respeitada. Isso está em primeiro lugar. Nós vamos falar muito, não sobre esse assunto, mas no assunto que só Deus, pecado que houve entre nós, se Deus não entrasse em ação, nós estaríamos todos perdidos. Então só Deus resolve tudo que nós precisamos, mas nós temos que entender que nós não podemos, como hoje foi pregado de manhã, eu sou Balaão, quer dizer, a gente não pode entrar pela vontade permissiva, sempre está na vontade de Deus. E a vontade de Deus mesmo, Deus é sensível, e Deus não aceita Deus não aceita, não é como nós que aceita uma coisa e outra, não, Deus é uma vez só. Ele falou, não volta atrás, não volta lá para perguntar não, que aí já a coisa muda. É sim, não é sim, não, é sim, não, né? Então não tem mistura. Com Deus Deus diz sim, não volta a perguntar, que depois Ele já te passa para a vontade permissiva. E quando passa, aí você vai encontrar o caminho errado. Então nós estamos aqui, já encontramos o caminho certo. Agora nós não podemos desviar do caminho. O caminho certo é a última, que como está escrito ali, o som da trombeta de Levítico 25, quer dizer, o último jubileu, o último som da trombeta já tocou. Se nós não entendermos o som dessa trombeta, nós vamos entrar por outro caminho. Então primeiro é entender. Esses jovens, como hoje nós aprendemos isso aqui, nós estamos aqui, eu estou ficando velho, nós estamos ficando velhos, então tem que ter outros para continuar, mas eles têm que ser bem ensinados, não apenas cantar, sabe? Não apenas cantar é muito bom, sabe? Mas a palavra de Deus está em primeiro lugar, em todo lugar. Deus, por que a palavra de Deus está em primeiro lugar? A palavra de Deus está em primeiro lugar exatamente por causa disso, porque Deus é a palavra. Então quando a gente fala que a palavra de Deus está em primeiro lugar, nós estamos dizendo assim, Deus está em primeiro lugar. Então primeiro Deus e depois as outras coisas são acrescentadas, né? Então é isso que nós precisamos. Louvar a Deus, ele adora, Deus adora ser louvado, mas Ele adora muito mais ser respeitado, sabe? Ser respeitado, porque isso é o principal que o ser humano deve fazer. Como hoje também nós ouvimos isso, devíamos estar tão agradecidos pelo que Deus fez por nós, a vida que Ele nos deu, aproveitar essa vida para fazer a vontade dEle, sabe? Precisamos de entender isso e de entender a mensagem como ela é, para continuar pregando e mostrando que a mensagem hoje não é uma segunda voz, é a voz de Deus para os últimos dias. É a mesma voz que falou lá no passado, é a mesma voz, é Deus na terra. Como nós estamos, eu sempre estou tentando mostrar para os irmãos, como eu preguei na quinta-feira aqui, sobre as 3 raças de pessoas que
que veio através de Noé: Sem, Cão e Jafé. Essas três raças são judeus, samaritanos e gentios. E essas três raças têm que conhecer Deus como um homem, que Deus foi um homem na terra para salvar a humanidade. Essas três raças de pessoas têm que conhecer Ele como filho do homem. Agora, nós entendemos, como quinta-feira eu estava mostrando, Ele veio para os judeus, Ele veio para os seus e os seus não receberam. Nós sabemos por que eles não receberam, porque Deus ia dar uma oportunidade para nós. Então os judeus não puderam aceitar Ele como filho do homem. Mas Ele diz: convém que eu vá a Samaria, porque eles também têm que conhecer. Quando chegou em Samaria, eles reconheceram Ele como filho do homem, reconheceu que Ele era um profeta, reconheceu que Ele era o Messias. Então eles ficaram livres. Mas nós, como eu estava lendo a mensagem aqui na quinta-feira, agora nós tivemos a oportunidade, os gentios tiveram a oportunidade de conhecer Ele como filho do homem agora, na época. Como eu cheguei até a expressar um pouquinho para os irmãos, porque se nós não conhecêssemos Ele, os gentios não conhecessem Ele como filho do homem, não haveria ressurreição. A ressurreição depende de eu e você entender que Ele foi o filho do homem e que Ele é hoje o filho do homem. Não é que Ele foi, hoje Ele está aqui como filho do homem, revelando o segredo do coração, como Ele fez daquela mulher no poço de Samaria. Agora Ele está fazendo isso, agora Ele vai voltar para os judeus. São Mateus 24, do verso 29 a 31, Ele volta para os judeus como filho do homem, para revelar para eles, para a salvação deles encaixar, para eles ser salvos. Por isso que a mensagem aqui é tão importante quanto é importante você crer que há um Deus no céu. Você crê que há um Deus no céu? Amém. Essa mensagem você tem que crer, é Deus na terra. Amém. Então esse Deus que está aqui na terra é para nossa, para tudo, justificação, para nossa santificação, para o nosso arrebatamento, para nos tirar da terra. Ele está aqui nessa posição. Então os jovens, da agora para frente, esse encontro, por exemplo, com Marcelo e outros, Marcelo tem bom entendimento a respeito, e outros têm. Esses jovens têm que ter esse conhecimento, porque ter o conhecimento só de cantar, o mundo lá fora tem, sabe? Mas você tem que ter o conhecimento da salvação hoje, que o mundo não tem. O mundo não tem esse conhecimento. Agora, qual é melhor? É só cantar como o mundo está cantando, ou ter o conhecimento da verdade e aceitar? É claro, a salvação não existe nada igual, e a salvação depende totalmente dele. Ninguém fez e ninguém faz nada para ser salvo. Nós nunca fizemos nada para ser salvo. Deus nos salvou por amor que Ele tem por nós. Ele não olha a nossa condição, sabe? Ele não olhou a condição de ninguém. Só que Ele quer que quando esse alguém que Ele chamou reconheça a palavra, Ele quer que esse alguém respeite Ele. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ter respeito com esse Deus que nós cremos que está aqui. Quando nós sabemos que é a última trombeta, é a última chance, é a última vez que Deus fala conosco. Não tem. Se nós esquecemos, ou nós passamos por alto, ou nós inventamos qualquer coisa que não está de acordo com essa mensagem dele hoje, nós vamos sair do caminho. Cedo ou mais tarde, nós vamos sair. Agora, se nós estamos de acordo com essa verdade, tudo que vamos fazer, Deus vai aprovar. Os cânticos Ele vai aprovar, as nossas reuniões Ele vai aprovar, se nós estiver seguindo os passos dele aqui na terra. Por exemplo, né, o irmão Silas, eu nem falei com ele, mas aqui tem uma mensagem aqui,
que eu posso ler, antes de eu ler a escritura mesmo para a gente pregar, eu quero ler aqui, só para os irmãos entenderem, aqui na palavra falada, semente original, 95, só para os irmãos entenderem o que foi a missão do mensageiro aqui na terra. E ele vai falar qual era a missão dele. Então, é isso que nós precisamos de entender. Existe um ser que está nos guiando para o milênio. E esse ser é o próprio Deus. Amém. Em obediência à verdade, ele tem tudo. Ele tem o milênio, ele tem tudo. Agora, nós temos que seguir esse caminho. E o caminho é a verdade. Então, aqui diz assim, ó, vamos ler aqui, ó. 95 da mensagem, a palavra falada, semente original, pregada de manhã. Essa aqui foi pregada de manhã. Então diz assim: minha missão, eu creio que Deus tem me chamado. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isto é o que eu lhes disse que faria. Veio? É contar ao mundo. Para contar, isso é para contar ao mundo todo. Minha missão, eu creio, aqui na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Está vendo? A vinda do mensageiro é para precursar a vinda da palavra. Jesus é a palavra. A vinda da palavra, vê? A vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio, tem tudo bem ali, porque Ele é a palavra. Então a missão do mensageiro era para precursar essa palavra, que é Cristo, no nosso meio. Então, por isso é que nós devemos entender, e principalmente os mais jovens, que tem alguns jovens aqui, é claro que a gente tem que dar oportunidade. Os jovens que estão aqui, oportunidade para eles pregar a palavra e procurar ensinar a maneira correta para eles continuar, se o mundo ainda continuar. Nós não sabemos, mas pode continuar, sabe? É Deus é que sabe. Mas só que nós queremos continuar. Se o mundo vai continuar, e nós aqui no mundo, nós queremos que Deus esteja na frente do trabalho. E para Ele estar, tem que haver uma obediência e uma maneira de pregar o que é certo, da maneira correta. Então é isso que nós precisamos de entender. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a escritura para a pregação. Vamos, para depois a gente orar pelos irmãos que estão enfermos. Nós vamos ler primeiro São João 17, o verso 1 e o verso 3, e depois 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. São João 17, verso 1 até o verso 3. E está escrito assim, ó: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Então vamos para 1 Timóteo, aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 5 e 6, e está escrito assim, ó: porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então vamos orar, lembrar dos irmãos e orar por eles. Muitos estão em casa e outros estão aqui, mas nós vamos continuar orando. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, crendo, Senhor, que o Senhor ainda está presente. Meu Deus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor enche os céus e a terra, e assim nós cremos, Pai, segundo a Tua palavra, que o Senhor está presente aqui ainda na terra, para cuidar dos Teus filhos, Senhor, que ainda clama por Ti, Pai, sabendo que nós não damos conta, Senhor, de vencer nada, mas nós cremos, Pai, que quando nós obedecemos a Tua palavra, o Senhor sempre está presente para nos ajudar, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos fazer segundo a Tua vontade. E assim nós queremos, Pai, continuar servindo a Ti, Pai, fazendo segundo a Tua vontade, não segundo a nossa vontade, mas aquilo que o Senhor quer que nós façamos, nós vamos continuar, Pai, esforçando para viver uma vida digna do Evangelho, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos ouvir, Senhor, quando nós estamos aqui pedindo pelos irmãos que estão doentes, que estão necessitados, Senhor. Meu Deus, como esses pedidos que estão aqui diante de mim, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de todos e sabe aonde as pessoas estão, se as pessoas estão no CTI, na UTI, Senhor, ou em casa, aonde eles estiverem, que o Senhor faz presente na vida de cada um, Pai. Meu Deus, e ajuda, Pai, para que eles possam continuar vivendo e tendo uma vida, Senhor Deus, porque ninguém quer ficar doente, Senhor, mas o Senhor é a nossa saúde, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é tudo que nós precisamos. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos ajudar. Meu Deus, nesta hora tão difícil da qual nós vivemos aqui, Senhor, mas que o Senhor possa ter compaixão de cada um de nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, e dá-nos um culto abençoado. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa me usar, Senhor, para ajudar os Seus filhos, tantos que estão aqui quanto aqueles que ouvem através da internet. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje de manhã eu estava até lembrando aqui da irmã Maria. Hoje ela não veio, ela estava aqui de manhã. A irmã Maria que cantou aqui, uma voz que boa, mas boa demais, sabe? Então tem muitas pessoas aqui, como a irmã Sueli, e vários que têm vozes boas, que deveria cantar. Deveria cantar para o seu Deus, para o nosso Deus. Quem tem voz deve cantar. Agora, quem não tem, como eu não vou tentar fazer uma coisa que eu não tenho. Mas quem tem voz, ajuda a ti mesmo e ajuda os outros também, porque bons hinos ajuda a igreja. Bons hinos ajuda o pregador, sabe? Então, por isso que a gente tem que entender, tudo a gente tem que entender. Outra coisa que veio aqui na minha mente,
a gente não pode confundir umas coisas. Tem muitas pessoas que é assim, tem pessoas que é igual. Eu estava pensando esses dias, eu estava pensando uma coisa. Quando a mensagem chegou no Brasil, ela chegou segundo o que foi pregado e a maneira que havia lá no Tabernáculo Brana. Lá no Tabernáculo Brana não tinha essas misturas que tem hoje, de bateria, essas coisas. Isso nunca foi aprovado, de jeito nenhum, sabe? Eu, sinceramente, enquanto vida tiver, nenhuma bateria entra aqui. De jeito nenhum. Aquilo foi condenado. Se vocês não sabem, o próprio William Branham, ele falou sobre os africanos. Ele disse que eles ficavam lá com aqueles batidos lá do Elvis Presley. Em outra mensagem ele disse assim: os africanos estão me chamando para agitar com eles, mas eu não vou agitar com eles, eu vou levar a palavra. Eu não vou agitar, porque é uma agitação. Você sabe que a bateria faz a pessoa querer dançar. Já é um ritmo para dança. E outra coisa, esse tipo de dança hoje, eles têm uma... mas Davi dançou. Você sabe por que Davi dançou? Por causa da palavra que chegou em Jerusalém. Agora, se você dançar por causa da palavra, aí tudo bem. Agora, dançar por causa de música, não. Não faz isso não, porque isso é maneira que pega de outros países e traz para cá. Faz isso não. Quando a mensagem chegou no Brasil, até hoje está lá. Olha lá se lá tem uma bateria lá no Tabernáculo Brana. Então, lá é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Então, nós não queremos exemplo do mundo. Nós queremos exemplo daquele homem que representou Deus na terra. Então, sinceramente, pode surgir pensamento de todas as maneiras, mas ninguém vai me convencer que uma bateria... É claro que eu creio que ninguém está pensando, mas veio no meu pensamento. Ninguém vai me convencer enquanto vida eu tiver que uma bateria seja colocada aqui. De jeito nenhum, sabe? Então, tudo que vocês puderem levar de bom para os jovens e trazer de bom, faça isso. Vamos continuar fazendo tudo de bom para Deus nos abençoar e nos levar, que essa obra continue até o dia que Ele aparecer lá nas nuvens e que nós possamos estar prontos para encontrar com Ele. Amém. É isso que nós precisamos de saber e entender. Mas aqui surgiu o caso de eu pregar. Na verdade que tem uma outra. Eu sempre faço assim, irmão Silas eu mando sempre as mensagens para pregar, eu já mando um dia antes para ele, né? As anotações e tudo mais. Mas surgiu, foi conversando eu e minha esposa, então ela e a gente conversando sobre Romanos 6, 14 a 17, que eu vou ler agora. Romanos 14, deixa eu ler aqui para os irmãos, 6, 14 a 17. Deixa eu ler para os irmãos dizer uma coisa aqui. Então, surgiu uma pergunta, e aí eu estava explicando para ela sobre isso aqui, né? Porque às vezes muitas pessoas enganam e pensam que isso que nós às vezes pisamos na cabeça da serpente. Quem pisou na cabeça da serpente foi Jesus. Jesus é que pisou, né? Então vamos aqui, só para os irmãos entenderem, do 14 em diante. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo
para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tenho sido servo. Deixa eu ver se eu estou lendo certo, eu creio que estou lendo. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então aqui é como se fosse assim, que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Está vendo? Aqui nós encontramos uma coisa. Esse tipo de pecado que não tem mais domínio é aquele pecado que Deus pagou por nós para a nossa alma não perecer. Desde que nós recebamos a sua palavra, e quando recebamos a sua palavra, nós nascemos de novo. Então toda pessoa que é nascida de novo, diante de Deus ele não peca. Diante de Deus ele não é mais um pecador. Como nós estávamos pregando sobre o sangue no umbral da porta, não importava se a pessoa era um judeu, sabe? E aquilo, quer dizer, o judeu acha, até hoje ele acha que a salvação é só dele. Mas naquele momento não importava que era judeu, seja o que fosse, aquilo não livraria ele, o primogênito, da morte. Só o sangue no umbral da porta era aquele sinal. Hoje, irmão, se nós somos filhos de Deus aqui e já temos o penhor do Espírito em nós, aí sim, Deus, como o profeta diz, Deus não, quando nós erramos, Deus não nos vê. Ele olha para Jesus. Se Jesus nunca errou, nós também não erramos. O que ele olha é através do sangue que foi derramado, porque ninguém daria conta de vencer, mas ele venceu por nós na cruz do Calvário. Então o eleito, na verdade, que é eleito, que já tem esse novo nascimento, que já tem realmente esse selo dentro, e se ele tem, ele vai procurar obedecer. Não é que ele não vai errar, não existe ninguém que não erra, porque se houver alguém que não erra, ele ainda continua sendo mais pecador do que tudo. Todo mundo erra, todo mundo erra, mas a coisa é certa que quando o eleito erra, ele recorre àquele que pode e que pagou o preço por ele. E ele sabe que somente o sangue de Jesus Cristo é que pode tirar aquela mancha do pecado. Deus é o juiz. Jesus, a palavra, é o advogado. E esse advogado derramou sangue aqui na cruz do Calvário para que esse sangue pudesse ser olhado durante todos os 2000 anos. Esse sangue tem tanta validade hoje quanto teve lá quando ele foi derramado. Diante de Deus, esse sangue tem valor e nós devemos valorizar a palavra, porque foi a palavra que sangrou na cruz do Calvário. Não foi outra coisa, foi a palavra. Então vamos aqui, para mim não ficar só nas minhas palavras, vamos aqui ler algo aqui. Primeiro leio algumas partes menores aqui. Está dando para os irmãos ouvir? Por causa do trovão, né? Mas vamos lá. Eu quero ler aqui na mensagem Crendo em Deus, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui, ó. Aqui. Eu creio que é o 93 que eu anotei aqui, então vamos aqui. Crendo em Deus. 92. A partir do 92. Isso do lado de fora é pecado. Então não tem jeito. Esse do lado de fora é pecado
desde que ele veio de Adão. Você nunca vai conseguir melhorar como profeta. Não adianta você tentar melhorar esse aqui, porque esse não tem jeito para ele. Então diz aqui, e isso do lado de fora é pecado. Você sabia disso? Você sabe que seu corpo é pecado? Essa é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Viu o quê? Não importa se é um filho de Deus ou se não é, o corpo é pecado. Esse corpo de fora é pecado. Vocês, aí diz aqui, aperfeiçoar esse corpo, ele é pecado. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. Você está vendo que o sangue foi derramado? Então, quando foi derramado, era para limpar essa alma. Então, quando você é redimido, quando você nasce de novo, então o pecado, porque Jesus pagou isso, esse pecado aí já não tem domínio sobre você. Você está livre. O Redentor te livrou, o Redentor nos livrou quando Ele morreu. A alma está livre. Agora o corpo não. O corpo vai continuar aqui, errando e tudo mais, mas sempre reconhecendo que há um Deus do céu, que há um sacrifício que Ele pode recorrer. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Tá dando para entender, né? Então vamos lá. Então diz aqui, a alma que, então diz aqui, então, deixa eu voltar novamente aqui, e aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. A alma que pecar, esta morrerá. Viu aqui? Quando aqueles eleitos de Deus, ele já sabia e predestinou eles, então ele já sabia e tinha a forma de livrar a alma deles. E é por isso que nós temos que dar graças a Deus pelo que Ele fez por nós. Está vendo? Então diz aqui, mas aquela que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Viu? Dentro de você existe uma vida imortal vivendo dentro de você. E essa vida que é protegida, e o pecado já não, o diabo não consegue mais fazer ela pecar. Essa alma, ele não consegue, porque há uma proteção através do sangue de Jesus Cristo sobre a alma, não de fora, sobre a alma. Vocês estão notando aqui, ó. Então existe uma vida imortal naquele corpo. Agora isto é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera neste corpo. Mas antes que esse corpo possa deixa eu ver, acho que eu não anotei essa aqui não. Até 96, né? Tá aí, até aqui. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito estará em submissão a Deus para formar você. Ele lutará o tempo todo, constantemente. Paulo diz: nunca conseguiremos mais do que ele. Está vendo? Miserável homem que sou. É luta, porque esse corpo aqui tem a ver com a mistura que Satanás trouxe
através de Eva. Então é uma mistura, e Deus não aprova esse. Deus já reprovou ele lá no jardim do Éden. Tu és pó e ao pó tornarás. Então ele não tem jeito para isso, mas tem jeito para a alma daqueles eleitos que está dentro dele. E é através desse que não tem jeito é que você reconhece o sacrifício. Você não pode sair desse para reconhecer, você tem que estar nesse e reconhecer o que Deus fez por você. Eu estou falando de tal maneira que eu acho que é impossível, vocês não estão entendendo, né? Eu creio que vocês estão entendendo. Então disse aqui, então Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Vê? Paulo disse, quando faço bem, então o mal está perto de mim. Vejam, e há uma guerra constante, a carne contra o espírito. E aqui vai você olhando para cá. Aí está falando sobre o médico, né? Falando sobre cura. Então vamos passar para o 96. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Os 5 sentidos você tem que colocar de lado. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Então não é os 5 sentidos de fora. Esses 5 sentidos de fora os animais têm, mas Deus te deu uma alma. Deus te deu um espírito inconverso que está em Efésios capítulo 5. Quando nós chegamos aqui contando mentira, Deus colocou ainda dentro de nós um espírito inconverso, para que Ele mesmo pudesse fazer a mudança daquele espírito. E a mudança é esta: todos nós temos uma natureza mundana, nós nascemos com essa natureza mundana. Agora, quando é um eleito, o que Deus fez? Ele não muda do não eleito, mas do eleito ele muda. Aí ele vem, quando o eleito ouve a sua palavra, ele entra e faz a mudança do espírito. Ele tira o espírito mau e coloca o espírito dele, para que a partir dali, agora, quem vai dominar lá dentro, como o navio, são 2 comandantes, um de fora e outro de dentro. Agora o comandante do navio, do eleito, agora é Cristo, é o Espírito. Então esse Espírito não vai aceitar a ordem da mente, que a mente quer fazer o errado, mas lá tem um comandante que não aceita aquilo. E esse comandante é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o comandante lá dentro. Ah, não, você está querendo fazer errado? Não, você não vai, porque aqui tem morador aqui debaixo. Porque a natureza, o profeta diz, o espírito, a alma é a natureza do espírito. Agora ele diz, se você tem o espírito de Deus, né, a sua natureza é de Deus. Se você não tem, a natureza é do diabo. Então a alma é a natureza do espírito. Então o eleito tem a natureza de Deus nele, para não rejeitar nada do que Deus fala. Então o eleito aceita tudo que é verdade, e o eleito rejeita tudo que não é verdade. O espírito na pessoa é como um filtro. Ele filtra e sabe. O eleito sabe o que é certo e o que é errado. O eleito nunca vai ser enganado por causa disso. O eleito sabe o que é certo e o que é errado. Então disse aqui, aqui, vamos voltar de novo. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aquele sentido para você confiar neles. Deus lhes deu seu espírito para confiar. Está vendo? Confiar nele. Tem uma reticência mais na frente, diz confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato, audição, mas para você mesmo. E aqueles
Espírito que vive em você, e quando esse for restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Está vendo? Uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus e um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Agora, ainda mais uma dessa mesma mensagem, eu quero ler o parágrafo 124, mas eu vou ler só a parte B aqui para a gente ganhar tempo. Diz aqui: e estando nós mortos em Cristo, está vendo? Olha, a gente tem que entender. Eu estava até conversando, parece, com minha esposa. Veja que o diabo ele é tão forte na terra aqui, que diante dele ninguém fica em pé. Olha, você vê que está escrito até numa mensagem, eu acho que eu não trouxe ela aqui, mas está na era de Laodiceia. Jesus foi o maior mártir aqui na terra, sabe? Ele morreu, o diabo matou, e através daquela morte nós fomos salvos. Quer dizer, o diabo pensou assim: eu vou matar ele, mas a morte dele foi a nossa salvação, sabe? Que ele pensou assim: eu mato ele e acaba. Não, a morte dele foi o nosso livramento. Que ele matou ele, mas o poder dele é tão grande que ele o ressuscitou no terceiro dia. Então o que nós temos que entender é isso aqui, ó. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Escute bem, aí está você, e aquilo traz não em nossos corpos. Somos gentios em nossos corpos, no de fora. Somos pecadores em nossos corpos. Está vendo? Falando tudo. Mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Se somos filhos de Abraão, vamos ser como nosso pai Abraão foi. Está vendo? Nosso pai Abraão confiava tanto em Deus, como eu não sei se é em pregação ou como, se a gente senta e vai conversar, lembrando, falando como Deus, e que todas as pessoas têm que conhecer Deus como homem ou como filho do homem, porque o nosso pai Abraão, a mudança do corpo dele foi quando Deus apareceu como homem. Como um homem. Agora, ele tinha aparecido para Abraão como uma teofania. Era um homem, mas teofânico. Mas aquele homem teofânico não podia mudar e não podia trazer uma mensagem para fazer Sara mudar e ter um filho. Mas quando Deus veio trazendo uma mensagem num corpo de carne, comendo o bolo que Sara fez, Abraão foi mudado, porque ele foi um homem. Jesus disse: assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Então ele apareceu a nosso pai Abraão como um homem e fez uma mudança que só Deus pode fazer, de um homem velho se tornar um jovem e uma mulher velha se tornar uma jovem para ter um filho. Porque tem pessoas que acham que Sara teve filho velha. Não, ela não teve filho velha. Ela ficou nova porque aquele rei apaixonou por Sara depois da transformação. Tá? O rei ficou apaixonado
e Abraão teve até que mentir que ela era irmã dele. Mas veja aí, irmão, não é que você vai sair daqui sendo mentiroso, contador de mentira, não. Mas veja aí como é que Deus faz. Abraão já era dele. Abraão mentiu. Aí era para Deus falar assim: ó, você mentiu, você está condenado. Não, ele condenou o rei. Falou: ó, se você não pedir esse que você falou que mentiu, para orar por você, vai acabar tudo que você tem. Exatamente, está vendo? Então é isso. Deus fez um pacto com Abraão e a sua semente. Se você crê que é a semente de Abraão, então o pacto está garantido. Se você tem um Deus que Abraão tinha no seu coração, você está no pacto também. Ou nós estamos no pacto. Então aí é que vem então o pecado, agora aquele pecado que a alma ia morrer, já não tem domínio, mas nós erramos, porque tem outra escritura que diz assim, porque às vezes, mas não, então nós podemos. Não, você não precisa contar mentira, para quê? Mentiroso é o diabo, tá? Mentiroso é o diabo. Então, mas vamos aqui, nessa parte aqui. Porque a Bíblia, como o Marcelo sempre está mostrando, ou eu também mostro, você não tem que ler só uma escritura, não, você tem que ler a Bíblia, para você saber o que é certo e o que você deve pregar certo, porque a Bíblia está toda certa, mas você tem que ler ela para você pregar o que é certo, saber o que é certo, ou a maneira de pregar. Então aqui em a primeira carta de João, no verso 8, a partir do verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Você vê o que parece uma contradição, está vendo? Mas não é uma contradição, é porque a parte de fora vai continuar errando, mas a parte de dentro já está liberada por Deus. A alma já está salva, tá? A alma já está. Então vamos aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora no verso, eu creio que é o verso 1 e 2 do capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está vendo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o que nós entendemos é isso. Enquanto nós estamos aqui nessa carne, a própria carne já é uma mentira. E ela nunca foi aprovada por Deus por causa que ela já é uma mentira. Como eu li essa mensagem aqui, na quinta-feira, aqui no 79 dessa mensagem, do Perguntas e Respostas sobre Hebreus 3, diz assim: 79, veio seu corpo dentro de você, está falando dentro de nós. Nós temos outra pergunta sobre isto, diferente, diretamente, que responderá isso melhor. Então quando, aí tem uma reticência, dentro de você há um espírito, outro homem, e fora de você há outro homem. O seu interior é outro homem. Então o seu interior é o sobrenatural. O seu exterior é o físico. Veio este ser, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna um mensageiro de Deus. Está vendo aqui? Um mensageiro de Deus. Agora, eu creio que não é aqui também, mas aqui já deu para a gente entender melhor. Mas vamos aqui, é um outro lugar aqui que eu quero ler. É aqui, ó. É 283.
Mas aqui, vocês notaram aqui que se você tem o Espírito de Deus, você é um mensageiro de Deus. Se não é, é o mensageiro do diabo. Por que a pessoa mente? Por que tem pessoa que tem prazer de mentir? Quem está lá dentro que está fazendo ele mentir? Está vendo? Então vamos aqui no 283. Então você tem que ter uma certa porcentagem de luz para fazer uma sombra. Quer dizer, aqui o nosso corpo é exatamente a sombra que o próprio Salmo fala, né? Embora eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, enquanto nós estamos andando nesse vale da sombra, que é o corpo, mas dentro do eleito tem luz. E essa luz é que guia. Aqui na frente vai falar que quando estiver chegando o rapto, que toda a escuridão, que toda essa parte vai desvanecer e você se torna luz perfeita. Tudo que é parte de fora vai sair. Uma hora dessa isso acaba, não sabe para onde vai. Vai fazer igual no caso de Moisés. Satanás procurou pelo corpo dele, não encontrou nada. E aquele corpo não é o corpo que vai ressuscitar. Aquele de Moisés não é. Aquele corpo foi guardado por Deus para ele retornar para pregar para os judeus. Mas ele foi tão guardado que Satanás procurou e lutou e teve disputa com Miguel, querendo saber sobre o corpo de Moisés. E ele não encontrou de jeito nenhum. Deus guardou ele tão bem guardado para quando ele retornar, aquele corpo voltar. Então vamos aqui. E nós somos, então nós somos ambos, naturais e sobrenaturais. Este corpo está sujeito à morte e foi trazido através de uma mulher, não através de nada mais a não ser através, não por Deus. Você é um rebento de Adão e Eva, sendo negro, branco, ou seja, o que você for, você é uma produção e um rebento de Adão e Eva, e é o que faz seu corpo ter nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Você foi amaldiçoado e condenado no princípio da sua vida, mesmo sem uma chance. Não tinha jeito de ser salvo. Isso, nem vou ler tudo não, mas vou ler o 286. Então aquilo você nasceu no mundo, você veio através de uma natureza e todo o seu ser é negro e obsceno e condenado e amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é correto, se Deus não entrasse em cena. Não tinha jeito, ou não tem jeito para esse corpo. Não é que não tinha, não tem. Para esse não importa ser eleito ou não, esse corpo não tem jeito. O bom dele é que através dele eu reconheço o sacrifício. Então, através dele, é por isso que nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo, porque a nossa vida é como uma flor que aparece e logo ela murcha. Então, quando a vida terminar, se eu não acertei com Deus, então eu vou para o inferno. Se você não acertou, você vai para o inferno. Mas se você acertou com Deus e teve acesso a esse Espírito Santo aqui, enquanto você estava nesse, então você vai para um lugar de descanso. Vai descansar, não vai sofrer, né? Então vamos agora aqui. Agora eu quero ler aqui no livro da vida do Cordeiro. Então, só para a gente saber realmente o que Deus fez por nós, né? Vamos aqui. Eu anotei vários parágrafos, mas eu não vou ler porque não vai dar tempo, né? 134 a 153. Eu vou ver uma parte aqui. Então diz aqui, ó. Quer dizer, falando sobre Satanás. Ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou a toda a terra
todas as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão fingido. Ó, tá vendo? Ele recebeu o cristão fingido. Ele enganou o membro de igreja. Ele enganou o homem de moral. Ele enganou o homem bom. Ele enganou o pregador fictício. Ele enganou o cristão fictício. Enganou tudo. Você está vendo? Isso aí não é o William Branham que está falando, é Deus é que está falando. É Deus é que está falando conosco. Satanás enganou todo tipo. E é por isso que às vezes eu estava falando sobre o jovem. Ó, não adianta, irmão, não adianta. Nós podemos até falar assim: nós não somos uma denominação, mas o agir nosso pode ser. É a maneira que nós agimos que é denominacional. Nós fazemos cerca, sabe? A única coisa que nós temos que pregar é a verdade. Quando nós pregamos a verdade, então nós não fazemos cerca nenhuma, e essa verdade pode ser ouvida aonde quiser, sabe? É igual, por exemplo, eu não fui, Marcelo foi me representar lá. Irmão, mas os irmãos não é? Porque tem pessoas que se o pastor dele não foi, ele não vai. Agora, o que é isso? Espírito denominacional. Vocês não estão tendo companheirismo uns com os outros, os jovens? Então, se o seu pastor não for, vai. É um companheirismo. Vocês estão querendo um companheirismo com Cristo. E Cristo não está em divisão nenhuma. Cristo está exatamente nas boas obras, naquilo que nós fazemos de acordo com sua vontade. Não você está lá para glorificar o seu Pai Celestial. Você não precisa sabe? Não precisa do pastor. É claro, o pastor pode estar lá, mas se ele não tiver, você vai também. Isso. Então vamos aqui. Então ele enganou isso. Ele enganou a todos com sua grande propaganda, dizendo: somos todos uma grande igreja e devemos todos nos unir e ter coisas do mundo e da igreja e do Estado unidas, que nós resolveremos todas as guerras para sempre. Milhares de mães, escute bem, mães, escute, aqui, milhares de mães, milhares delas dirão: esse é o negócio que queremos. Observe de onde vem, irmã. Observe onde está a formação disto. Cuidado com isto, mães. Você se entendeu aqui ou quer que eu leia de novo? Está vendo? Porque os pais até falam assim: mas que coisa boa isso, mas olha por detrás o que está acontecendo. Olha por trás. Então vamos lá. Agora você está pronto? Está perguntando. Vocês estão prontos? Aqui está. É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Ouça isso. Agora, ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que se uniu à igreja, a partir da ocasião do reavivamento, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro quando se tornaram membros da igreja? Não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém. É isso que faz. Você entende? Deixa-se isso passar despercebido, deixou isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Está vendo? Quer dizer, principalmente, você fala assim: como hoje ainda existe até dentro da mensagem, seu pai é um cristão, não é isso. A pessoa, se Deus não convencer, não adianta você trazer, não adianta, tá? Então vamos lá.
Ainda tem mais um pouquinho aqui. Então, mas olha, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia diz: o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá da fundação do mundo. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que vêm, eu lhes darei vida eterna. E os ressuscitarei no último dia. De que estamos amedrontados? Ouçam-me, um irmão cansado. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Note, que coisa! Como isto queima seu coração, como isso lhes dá esperança. E aqui é que vem, bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, o que nós entendemos, por isso que hoje nós entendemos e sabemos o que aconteceu lá, ninguém sabia, mas Deus enviou esse homem para revelar essas coisas. A queda aconteceu antes que o mundo existisse. Essa mensagem que eu li, uma parte dela aqui, de Hebreus, está mostrando que havia um grupo, o grupo todo estava junto, e todos foram chamados estrela lá, e filhos de Abraão, como o profeta diz na mesma mensagem, fala assim: quem foi a maior estrela aqui na terra, sendo filho de Abraão? Jesus de Nazaré. Porque ele também estava predestinado. Você sabia disso? O nome, o livro da vida do Cordeiro, o primeiro nome é o dele. Está escrito aqui na mesma mensagem que ele escreveu, quando ele colocou o nome dele, ele escreveu o nosso junto com o nome dele. Agora, você sabe qual é o nome que escreveu no livro da vida do Cordeiro? O que era o nome do Cordeiro? Quando o Cordeiro nasceu aqui, o anjo desceu de lá, antes que José e Maria colocassem, o nome falou assim: o nome dele lá é Jesus. Esse é o nome do Cordeiro. Esse Cordeiro vai tirar o pecado do mundo, não, o nome dele lá é Jesus. Então eles têm que chamar Jesus aqui na terra. Por isso que o próprio Deus disse em Isaías 52, verso 6: portanto o meu povo saberá o meu nome por essa causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Está vendo? Saberá o meu nome. Qual é o nome que ele expressou? O nome do Pai. Porque aquele nome do Cordeiro era o nome do Pai. O Cordeiro não é outra pessoa, a pomba é Deus e o Cordeiro era Deus. Está vendo? Então os dois é Deus. Então você tem que entender que esse Deus está revelando como um único Deus verdadeiro e como filho do homem para tirar a noiva da terra. Então, por isso que a gente vê que tudo já estava escrito. E quando Jesus chega na terra, olha que coisa. Às vezes aquela parte de São Mateus ali, ide, portanto, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo ali mata milhares de pessoas. Mas a Bíblia está tão clara, gente. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, as três manifestações na terra. Agora, qual é o nome? Jesus disse: manifestei o teu nome entre os homens. Qual é o nome que foi manifestado aqui? Jesus. Então o nome do Pai é Jesus, o nome do Filho é Jesus e o Espírito Santo também. Só existe um nome. Jesus Cristo é esse nome. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é três pessoas, é três manifestações da mesma pessoa. Espírito Santo é o que nos criou, que é Pai. Filho é o Redentor. Está vendo? É o mesmo Deus. Espírito Santo é o mesmo que criou a todos nós. Está morando em mim e em você. A mesma pessoa.
Não mudou, não mudou nada. É o mesmo Deus fazendo aquilo que Ele determinou. Por isso aqui nós encontramos isso aqui, ó. O pecado começou lá. Por isso que divisão não é de Deus. Toda divisão é do diabo. Toda divisão é do diabo. Não tem que pensar que não é. Toda divisão é do diabo. Porque Deus não divide ninguém. Agora, Deus pode acrescentar suas bênçãos e mostrar, como o profeta diz, numa parte ele até disse assim, eu já li, ele falando assim, ó, se tivesse um lugar melhor onde estava pregando a palavra, eu iria, tá? Aí sim, se você encontrar um lugar melhor do que aqui, aí você pode ir, se você encontrar, tá vendo? Então, aí você não põe barreira, de jeito nenhum. Agora, se você não encontrar e viu que aqui está pregando, então você continua, mas se você um dia encontrar, você tem todo o direito, porque a águia não existe cerca para ela. A águia, ela voa e vai alimentar aonde tiver o verdadeiro alimento. Então vamos lá, eu vou terminar com essa mensagem aqui. Tem muita escritura. Se vocês veem o irmão Silas passar tanta escritura que tem, que eu ia ler, mas não dá tempo, né? Então vamos aqui. Então diz aqui, bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Está vendo? Por isso que a gente vê ali em Gênesis, quando Deus manifesta, ou quando Deus cria o mundo, em Gênesis capítulo 1, e quando Ele termina de criar esse mundo, do qual nós estamos vendo hoje, todo sujo, todo morrendo tudo, mas ele foi criado perfeito. Então, no final da criação, ele mostra o homem em teofania. Mas aquele homem em teofania, ele nunca veio aqui em teofania, a não ser o próprio Melquisedeque. Só Melquisedeque manifestou aqui. Se você ler a mensagem, quem é esse Melquisedeque? Ele diz, ele veio nas 3 manifestações, em 3 etapas. Ele manifestou, por isso que ele conhecia todas as coisas, mas nós não. Nós não viemos assim, a nossa teofania ficou lá e nós viemos em carne para ser tentado e provado. Está vendo? Mas ele veio na linha regular de atributo. Primeiro, rei de justiça, que era o Espírito que pairava sobre as águas. Rei de Salém, que era Melquisedeque. Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Então ele veio na linha regular de atributo. Então, por isso é que hoje nós conhecemos que esse Deus manifestou da maneira que ele tinha que manifestar. Então, em Gênesis 2, ele colocou o homem na carne, porque ele sabia que aquele homem tinha que cair. Deus não pôs Adão ali, dizendo assim, Adão, você vai continuar. De jeito nenhum. Deus sabia que ele ia cair. E ele tinha que cair, por causa daqueles outros que já tinham caído lá. E Deus tinha que, o negócio de Deus era aqui na terra, resolver o problema tanto dos caídos quanto dos que não tinham caído. E por isso que ele fez aquilo, colocou Adão na carne e soprou, como tem pessoa que acha que ele soprou, que ele fez um boneco, soprou a vida e Adão só andando. Não, Adão já era um homem. Deus soprou nele a vida eterna, dizendo assim, Adão, eu te coloquei na carne, eu sei que você vai cair. Mas você, mesmo que você caia, a minha própria vida já está em você. Quando ele tirou Adão e Eva do jardim do Éden, ele matou um cordeiro para Adão e Eva, primeiro, antes de sair de lá, provando a eles assim, ó, esse cordeiro morreu, sabe? E vocês estão saindo aqui, mas o cordeiro morreu primeiro, e vocês também vão morrer, mas eu vou vir levantar vocês. Eu vou ser o verdadeiro cordeiro, vou pagar o preço e vocês vão levantar. E ele cumpriu com sua palavra. Então vamos lá. E quando então diz, Deus por presciência, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento. Agora, era só um pensamento. E então quando ele falou e disse que seria, Jesus foi morto,
Deixa eu ver se eu estou lendo o mesmo. Parece que eu saí fora. 140, né? Ah, por isso, aí eu estou 140. 140. Então, daí eu passei uma página aqui. Então, diz aqui. Então, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciência, né? Se Ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus, você o tornou infinito, você o tornou finito como você e eu. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo, e Ele é onipotente. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ele ia fazer, e Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, São João 1, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no princípio, quando o tempo começou. Está vendo? Quando o tempo começou, quer dizer, era a eternidade, antes disso. Está vendo? Quando o tempo começou, o que ele está falando, mas antes era a eternidade, antes disso. Isto de que estamos falando é em tempo. Em tempo. Eternidade é como um panorama, nunca termina, é um círculo continuando para sempre, para sempre, para sempre. É uma roda sem fim que nunca para, ou nunca tem fim. Mas Satanás pôs uma interrupção ali e veio aqui e teria estragado a coisa toda. Satanás pôs uma interrupção na eternidade. Essa parte de pecado é a parte escura, é onde nós estamos vivendo, no vale da sombra da morte, por causa do pecado. Isso veio por causa de Satanás. Mas, quando voltarmos, por isso que a própria mensagem diz, mas quando chegarmos naquela hora que o médico chegar, a morte chegar no pé da cama e o médico declarar morto, quando é um eleito, então essa vida de morte vai desfazer e você entra na luz perfeita. Você passa para aquela eternidade novamente, aonde nunca teve interrupção. Quem pôs interrupção na eternidade foi o pecado. Tá? Foi o pecado. Vamos aqui, só para mim terminar aqui. Então, mas Deus viu onde havia um espaço de tempo, e sendo grande ser infinito, de princípio a princípio, Ele olhou para baixo, e Ele era o princípio, no princípio a palavra. Agora, uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar quando Ele começou a ver cada ser humano que veio à terra, e cada pássaro, e cada pulga, e cada mosca. Ele disse, aleluia, esse é o Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente. É esse que servimos nessa manhã que estava pregando, né? Bem no princípio ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Então ele teve que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo, ou nunca seriam salvos, ou nunca serão salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu. De forma que ele tem que abrir o caminho de perfeição para eles. Amém? Amém. Você vê isso? Amém. A congregação diz amém. Então, lá no passado, ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que requer aqui. A pena não era requerida aqui, a pena era requerida lá. Porque lá tinha um lugar, você sabe que em Apocalipse 4,
há um lugar de sacrifício que nenhum homem poderia tomar e nenhum sangue poderia estar naquela posição. Só Deus poderia olhar, não havia ninguém que poderia morrer para tomar aquela posição. Então havia algo que era requerido lá, e o único que podia fazer isso era Ele mesmo. Tinha que ser um ser justo, um ser que nunca tinha errado, e o único que nunca errou foi Deus. Então por isso que Ele desceu aqui, revestiu de carne humana, para que eu e você pudesse estar em pé, e crendo que nós vamos retornar para a eternidade. Então vamos lá. Então nada imperfeito pode entrar no céu, né? Então Ele disse, e então lá no passado Ele disse: eu mesmo descerei, revestirei de carne humana e pagarei a pena quem requer aqui, e tomarei o lugar, eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei em mim. Eu sou perfeito. Amém. Você viu aqui por que o pecado não tem, quando a pessoa é de Deus, não tem mais domínio sobre ele? Porque ele está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Está vendo? Porque está nele. Então, todos que estão em Cristo, diante de Deus, está perfeito. Que coisa boa a gente parar um pouquinho e pensar, né, nisso. Nós, na situação que nós estamos aqui, lembrar que nós cremos no Deus verdadeiro, cremos naquele sangue verdadeiro, e cremos de todo o coração que somente através do sangue nós somos perdoados. Nós cremos nessa manifestação do Filho do Homem aqui, que é importantíssimo, que eu vou continuar pregando para os irmãos ver quão importante é saber por que Ele está aqui como Filho do Homem. Porque se Ele, e se não houver um conhecimento disso aqui, você não será transformado, de jeito nenhum. Então vamos mais aqui um pouquinho aqui. Então disse aqui: então quando Jesus disse, sede vós perfeitos como Deus é perfeito, então aqui estava este corpo lacerado, que foi açoitado, moído por causa do pecado, e todo o pecado que o mundo já teve e que ainda teria foi colocado sobre ele, e ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após a sua morte. Se estamos neste corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém. Aí está. Como se entra no corpo? Como se entra nele? A Bíblia diz em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhe importa o que o mundo diz, ou o que mais alguém diga, ou o que ainda que a família lhe diga. Eles andam no Espírito de Deus, em amor perfeito, divino. Você vê isso? Amém. Eu não vou ler aqui, porque eu estou vendo a hora aqui, que eu quero ainda ler uma parte aqui nessa mensagem, só para os irmãos ver uma coisa. Aqui tem várias mensagens que eu ia ler, que é importantíssimo para a gente, que seria, se fosse um culto aí de 2, 3 horas, para a gente sair daqui com mais entendimento a respeito. Aqui tem uma outra escritura aqui ainda, que eu anotei aqui, eu quero ler, está em Romanos, capítulo 8, não é essa que eu li, mas é Romanos capítulo 8, está escrito assim, para mim ler a mensagem aqui, 8, a partir do verso 18, escute bem essa parte aqui, porque nós não podemos interpretar a Bíblia já está interpretada. Está na Bíblia e está na mensagem interpretada. Então vamos aqui. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então vai escutando. Nunca para uma escritura dessa e vai explicar. Você tem que ler o resto da escritura.
Tá? Tem que ler. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quer dizer, desde o pecado está nessa situação. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme, toda criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. A primícia é o selo. Nós não temos ainda chegado àquela posição, mas nós temos o selo. Como está escrito na mensagem, é um pagamento reduzido. É um pagamento, está pago. Você aceitou o sacrifício. Deus te reconheceu e te deu um selo. Então, disse aqui, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto vida tiver aqui, ou que o rapto não acontecer, não chega a adoção plena. A adoção plena é a mudança do corpo. Quando o nosso corpo mudar e a gente for para o rapto, então é a adoção plena. Eu vou ler só alguns parágrafos nessa mensagem aqui, só para os irmãos entenderem o seguinte. Agora, a criação que está gemendo, olha, essa criação que geme, Malaquias 4 destruirá todas, porque Deus só vai trazer aquelas que estavam antes do pecado. Mas é a criação dele, é a criação dele. Então a criação geme por causa do pecado. Agora, tudo que Deus criou volta para a eternidade. Agora, eles vão voltar só depois dos 1000 anos. Mas, desde que nós somos libertados, nós já damos lugar. Você sabe que quando o rapto acontece, sabe para quê? Para Deus trabalhar com os judeus. Trabalhar com os judeus para quê? Para Deus liberar a terceira guerra mundial para destruir o mundo. Para que a terceira guerra vem para destruir o mundo? Para o milênio começar. Tudo está no processo de Deus. Deus está fazendo. Ninguém consegue parar as guerras. Se Deus quisesse, Ele parava, mas Ele não vai parar. Nada vai parar. Tudo vai piorando, piorando, piorando. Enquanto está piorando, se nós somos eleitos, nós estamos melhorando. Se nós estamos melhorando, nós estamos subindo. E qualquer dia desse, os nossos pés saem da terra. E nós vamos encontrar com Ele nos ares. Então, vamos aqui. Eu anotei, não falei com o irmão Silas, mas só vou ler a primeira parte aqui do parágrafo 100, depois vou passar para os parágrafos que ele anotou. Agora, descobrimos então que um selo significa que é uma coisa terminada com Deus. Já está estabelecida e cada crente foi selado com esta promessa desde o começo, porque antes da fundação do mundo fomos predestinados à adoção de filhos. A serpente ferida, ou Apocalipse 5, primeira parte. Mas eu vou ler só uma partezinha aqui, irmão Silas, só para não passar para o outro, que não vai dar tempo a ler. Então, agora eu vou passar para aqui, para a gente adiantar. Então, aqui, ele leu aqui, porque sabemos que toda criação, eu já li também, então vou no 104 aqui. Agora, o ver você, toda criação está gemendo, disse Paulo. Toda coisa está gemendo. Olha as árvores, como elas lutam, olha as flores, como elas lutam pela vida, simplesmente para que depois a geada venha e as derrube. Olha as árvores, como elas lutam para sustentar suas ramas, que cantam glória a Deus. Vê todas as coisas, toda a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo rapidamente e se livram, todas as coisas gemendo. E nós mesmos, Paulo diz
gemendo também com eles, porque estamos esperando pela redenção de nosso corpo. Gemendo, todo mundo está gemendo, esperando por aquele momento quando Deus vai nos dar um corpo novo. Que quando sairmos daqui, aí sim, para pelo menos ser humano que tem parte na primeira ressurreição, para de gemer, né? Então disse aqui, porém agora eles têm estado todos esses anos até agora temos o penhor de nossa herança. O que temos? Temos a evidência que Deus vive, temos a evidência que Deus está conosco, temos a evidência que Deus não nos tem desamparado, que somos seus e Ele é nosso. Amém. Tudo isso é evidência, porque nós, em nossos corpos, nós agora, tabernáculo do Espírito de Deus, que clama, Abba, Pai, e não há nada que possa tirar isso, estamos ancorados em Cristo. Agora as árvores não têm, a natureza não tem, porém ainda estão gemendo com eles, porque ainda não têm recebido a plenitude de nossa adoção. Porém temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que classe de gente devemos ser? Quando penso nisso, pense nisso. Agora, temos o penhor, nosso espírito está gemendo pela adoção plena, porém agora temos o penhor disso enquanto recebemos o Espírito Santo. Isto é o penhor de nossa completa adoção ou completa salvação. Como formoso, eu amo isso, correto? Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá isso? Na primeira ressurreição. Não precisa nem de ler mais, né? Então, aí é que vamos parar de gemer. Então, aqui nada acontece. Eu já li uma mensagem do profeta, porque foi assim, quando ele pregou antes que viesse porque a revelação é contínua, mas havia algumas coisas, como uma vez ele pregou uma mensagem falando assim, que ele pensava que a gente seria uma nuvem, que quando encontrasse com o irmão Neville, ele falava, irmão Neville, mas o irmão Neville era uma nuvem, tá vendo? Isso era um pensamento que ele tinha, mas depois ele pregou o selo e falou assim, é diferente do que eu pensava, não é uma nuvem, é uma pessoa. Então, numa dessas mensagens, ele falou que, mais ou menos, que isso seria como, se a gente eu vi um irmão ali, irmão, levanta e anda. Mas não é assim, isso aqui. A adoção é quando você tiver um corpo glorificado, e aí você nem pregar você nem vai estar aqui mais na terra, você vai para a glória, você vai para as bodas do Cordeiro, você vai gozar e esperar aqueles que passam pela grande tribulação passar. Aí você vai esperar ainda a terceira guerra destruir, para cumprir Malaquias 4, destruir tudo, e depois a igreja em Apocalipse 19 ela desce para o milênio, e é por isso que a coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Agora, como ela está guiando? Pela palavra. Então, por isso que o mensageiro disse, olha, a minha missão na terra é para trazer a palavra. E a palavra em si tem o milênio, tem tudo. Então agora existe como nós podemos falar, agora não tem mais homem, por isso não devemos confiar em pastor. Não é o homem que... Agora, se Deus enviou o último mensageiro para trazer a palavra, ou trazer de volta o Filho do Homem, o Filho do Homem está nos guiando. Agora, nós temos que saber como obedecer e como prestar atenção no que Ele está falando, porque Ele está nos guiando. Você não vai ver, eu não vou ver, mas eu sei que Ele está me guiando. É a palavra, Ele guia pela palavra. Quando eu leio aqui, aí eu entendo, haverá um rapto. E Ele vem nas nuvens, e então eu quero encontrar com Ele.
ou nós queremos encontrar com Ele. Amém? Deus abençoa. Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Zé está me falando, ali mesmo eu tinha conversado com o outro Zé, falando sobre a ceia, eu tinha esquecido, domingo que vem é a ceia. Dia 1º é domingo, então é a ceia. Se Deus quiser, se o rápido não acontecer, nós vamos estar aqui tomando a ceia. Então, estão todos convidados, tantos que estão aqui quanto os que não vieram, convidados para a ceia. Oração para irmã Rosângela de Moura, que fará um exame no coração amanhã às 7 horas. Vamos orar pela irmã. Ela está ali? Não, né? Você tem condição de vir aqui, irmã? Tem? Se não for difícil, né? Ô Marcelo, pega aquele óleo para mim fazer favor. Eu vou ungir a irmã. Aqui nós vamos orar por ela. Nós cremos na palavra de Deus, sabe? E assim nós vamos orar por ela. Os irmãos podem já colocar em pé. Nós vamos orar por ela. Vou te ungir, irmã. Vamos orar. Crer que Deus pode te dar um coração perfeito. Amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, depois de pregar a Tua palavra e saber que é a pura verdade, Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui presente, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora chega esse pedido, Senhor, de oração para a irmã Rosângela, Senhor. Meu Deus, nós cremos que o Senhor pode mudar tudo, Senhor. Pode mudar esse coração, meu Deus, e colocar um coração novo, Pai. Tirar todo o problema que está no coração da irmã, Senhor. Meu Deus, que ela possa fazer um exame amanhã e não encontrar mais nada. Eu estou ungindo ela segundo a Tua palavra. Meu Deus, para que o Senhor possa libertar ela desse problema, Senhor. Ela é uma filha do Senhor. Ela crê em Tua palavra, nós cremos, e aqui está a igreja, Senhor, todos nós estamos orando por ela, para que ela possa sair daqui curada, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe, tá, irmã? Amém, amém. Então vamos continuar orando, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos, Pai, que nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, porque a Tua palavra é vida, sempre foi vida, e nós cremos que ela ainda continua sendo vida para nós hoje, Senhor. Meu Deus, ajuda os Teus filhos que estão aqui, ajuda aqueles que não puderam vir, estão em casa, Senhor, ajuda todas as mães que têm filhos pequenos, Senhor, que têm filhos na verdade, Senhor, ajuda elas, Pai, para que elas possam mostrar os seus filhos o caminho do Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja no lar de cada um, Pai. Meu Deus, também nós pedimos pelos irmãos que trabalham, meu Deus, não deixa, Senhor, que aconteça nenhum acidente. Os irmãos que viajam, que o Senhor guarda eles nessas viagens tão perigosas, Senhor. E guarda nós que vamos sair daqui para casa, Pai. E nós te agradecemos pela chuva que caiu lá fora, Senhor. E pela chuva também que caiu aqui dentro. E nós cremos que vamos sair daqui abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo. E até terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.